E hoje nós vamos falar sobre identidade e sobre o que nós pensamos de nós. Ajuda aí, pessoal. E sobre o que nós pensamos de nós mesmos, tá? Eu trouxe uma palavra aqui da Bíblia que está lá em Jeremias. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então eu vou ler aqui do 11 até o 13, tá? Do 11 até o 13. Depois a gente vai fazer o link aqui para os 12 passos. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aqui ele fala o que o Senhor pensa de nós. Só que será que a gente está pensando isso também? Que a gente está pensando bem sobre nós mesmos? Que a gente está tendo um pensamento positivo sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro? O que é que eu estou colocando na minha mente sobre o nosso futuro? Sobre o meu futuro? O que é que eu estou colocando na minha mente sobre quando eu sair aqui da clínica? Eu quero falar isso porque a gente não pode alimentar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos alimentados, eles vão te causar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas as comorbidades, todas as doenças possíveis. Isso não vai ficar só no emocional, isso vai trazer para o físico, né? A gente vai ficar doente devido aos pensamentos negativos que nós temos de nós mesmos. Será que a minha autoestima está boa? Será que eu penso assim, eu estou atrasado na vida, eu tenho tanto que fazer, eu não sou capaz? Quando a gente estuda o comportamento humano e o desenvolvimento humano, né, em coach, PNL, hipnose, tudo isso, a gente tem 3 crenças básicas que nós temos. E essas 3 crenças básicas dizem o seguinte: toda crença ela é autorrealizável. Então, você é exatamente o que você pensa ou o que você vem pensando sobre você mesmo. Então, os seus pensamentos vão ditando a sua vida. Então, como é que eu faço para mudar? O que é que eu tenho alimentado os meus pensamentos? Mas, voltando um pouco, nós temos 3 crenças básicas. A crença de merecimento, a crença de pertencimento e a crença de identidade. A crença de merecimento é aquela que diz: eu mereço isso. Você vai ter uma mansão. Aí você pensa: eu mereço essa mansão? Você vai ficar limpo pro resto da vida. Será que eu mereço? Fiz tanto mal na minha vida. Será que eu mereço? Quando a gente volta para a Bíblia, né, Jesus, ele foi para aquela cruz. Então, ele levou ali todos os nossos pecados. Então não é questão de merece ou não merece. Nós somos perdoados. Só que será que nós pensamos sobre nós mesmos que nós somos perdoados? Você se acha perdoado? Porque essa sua crença vai ditar o que você vive. Se você acha que você é culpado, se você anda pela sua vida se achando culpado, se achando que não merece as coisas, você realmente não vai conseguir essas coisas e você realmente vai sentir um peso muito grande, que é o peso da culpa. Então a crença de merecimento, que é essa primeira crença,
é uma crença muito forte que ela vai ditar realmente sobre o que eu mereço ou não mereço, sobre o que eu tenho ou não tenho. Que aí a gente cai na segunda crença, que é a crença de pertencimento, né? A crença de se eu mereço ter ou não mereço ter uma determinada coisa. Tem gente que tem uma crença tão baixa que quando ela conquista uma coisa, inconscientemente ela faz de tudo para acabar com aquela coisa. Porque no fundo ela acha que não merece aquilo, não merece ter aquilo. Então, os pensamentos, eles são muito fortes na nossa vida, mais do que a gente imagina. Então, por isso é importante a gente estar alimentando os pensamentos positivos. Intencionalmente. Comece a alimentar a sua mente com coisas positivas intencionalmente. Então, às vezes, uma doença que você tenha, tá doente, se você tiver uma alegria, é muito mais fácil você se curar dessa doença. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E se você tiver uma doença e você estiver triste, ou com raiva, ou qualquer sentimento negativo, essa doença é bem provável que ela vá piorar. Então, o sorriso ele cura, né? A autoestima ela cura. Então, levantar a cabeça, a fisiologia, né? De você se sentar como um vencedor. Será que você se acha um vencedor? Tem gente que está aqui na clínica. Existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que se acha um perdedor porque está na clínica. E aquela pessoa que se acha um vencedor porque está na clínica. Dois pontos de vista de uma mesma situação. Se eu estou na clínica, eu sou um perdedor porque eu vim para a clínica? Não. Eu sou um vencedor porque milhões de pessoas querem estar numa clínica e não estão. Se eu estou numa situação, eu tenho que buscar ver sempre o lado positivo de tudo. De tudo. Sempre o lado positivo. Sempre. Será que a gente está assim no nosso dia a dia, vendo o lado positivo de tudo? Porque se a gente não tiver, é fácil que a gente tenha recaídas. Por quê? Porque lá fora a gente vai ser tolhido. A gente vai ser podado de várias coisas que a gente fazia, a gente não pode fazer mais de jeito nenhum. Não pode. Só que a situação, você vai se sentir mal, você vai sentir vontade de estar ali com aquelas mesmas amizades, você vai sentir o desconforto da mudança. Tem que ter o desconforto, porque se continuar tudo muito confortável, chegar lá fora, mamãezinha dá o gagalzinho na boquinha de novo, tá tudo confortável, você vai cair de novo. Olha o que eu tô dizendo, você tem que enfrentar o desconforto, passar por isso com o olhar positivo da situação. Rapaz, que massa, que bom que eu tô aqui, estou aprendendo, eu estou aprendendo. Então tem um bocado de gente que ela não corta o cordão umbilical, no sentido emocional, são dependentes emocionais dos pais, de ex-esposa, de ex-marido, dependente emocional de um filho, não consegue se desligar emocionalmente. Saiba que nesse momento você precisa disso, precisa se desligar emocionalmente, para que você cuide de você, sem estar com o pensamento lá fora, sem estar com o pensamento nisso, naquilo. Cuide de você, da sua recuperação hoje. Mas para isso a gente precisa cultivar pensamentos positivos. Cultivar uma energia positiva. Cultivar uma postura positiva. Sabe? De levantar a cabeça, de sorrir. Não, mas eu tô indignado, mas tá lá sorrindo. Não importa, o fisiológico já é comprovado pela ciência. E quando você tá sorrindo, já muda a química do seu cérebro. Nossas atitudes, elas são feitas por hormônios. Os hormônios ditam a nossa vida. Se você está estressado, é o hormônio do cortisol que está saindo ali. Se você está amando, é o hormônio da ocitocina. Se você está muito elétrico, é o hormônio da adrenalina. Se você, sabe, cada hormônio vai ditando o nosso dia a dia. E às vezes a gente precisa de remédio para produzir esses hormônios. Quem tem uma depressão profunda, física,
que falta realmente a dopamina, a serotonina, né? E falta esses hormônios. E aí você tem que tomar esse remédio para criar esses hormônios. Mas existe uma fábrica natural, que é o nosso agir, que é o nosso pensar. Como você pensa vai gerar determinados hormônios, e como esses hormônios chegam no nosso organismo, a gente vai se sentir bem ou a gente vai se sentir mal. Por isso é importante, quando a gente for assistir um filme que nos faça rir, que nos faça sentir sentimentos bons. Quando a gente for conversar, procurar conversas boas. Quando a gente for ler, procurar ler coisas boas. Não tragédias, terror. Terror e tragédia já basta na nossa vida. Sabe? Já basta na nossa vida. Terror e tragédia. Pelo menos na minha vida foi muito terror e tragédia. Eu não quero nunca mais. Eu não assisto mais, né, vídeos de terror, tragédia, desgraça. Sabe? Tem gente que gosta de alimentar a sua mente com isso. Sabe? Muito cuidado com o que você anda alimentando a sua mente. Porque a sua mente alimentada de determinadas coisas, é assim que ela vai expressar na sua vida. Bota aqui um bocado de filme de tragédia, aí fica passando. Filme de tragédia, outra tragédia. Acidente. Gosto de ver acidente. Qual o sentido de você ficar vendo acidentes? Qual é? Sinceramente. Então a gente precisa prestar atenção no que é que a gente está alimentando a nossa mente. Se é com coisa boa ou coisa ruim. Para quê? Para que a nossa vontade se alinhe à vontade de Deus. Como é que se alinha? A vontade de Deus está aqui, eu acabei de ler. Os planos dele para a nossa vida é planos de bem, não de mal. Planos de paz. Para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte. Porque muitos aqui já sabem de toda a programação decorada. Já foram internados várias vezes. Sabe? Mas a prática é o que importa. Pessoal, eu posso saber a Bíblia decorada e saber todos os versículos sobre perdão. Se eu não perdoar, é menos que nada. Eu posso saber a Bíblia decorada e saber tudo que ela fala aqui sobre generosidade. Se eu não for generoso, é menos que nada. Eu posso saber todos os versículos decorados, indo e voltando sobre amor. Se eu não amar, não vale nada. É prática, é prática. E assim como eu posso saber todos os 12 passos decorados, e na minha mente eu já dei todos os 12 passos, mas não deu. Mas não deu. Nada na vida, na teoria, vale. De nada vale a teoria. Eu sei disso porque eu estudei muita teoria. Eu sou formado em filosofia. Estudei um monte de filosofia. Não, pra quê? Sabe? Serviu pra mim porque eu dei aula e tal, mas teve um monte de coisa aquela, sabe? Obesidade intelectual. Pra quê? Se eu não colocar em prática, de nada vale, meu irmão. De nada vale. Sabe? Quando chegar lá fora, meu amigão, lembre-se disso. E todos que forem sair, lembre-se disso. De nada vale, meu irmão. De nada vale. Se não colocar em prática, de nada vale. Como é que se ama a Deus? Obedecendo. Obedecendo. Muito bem. Se ama a Deus obedecendo. E Jesus disse: se vocês obedecerem os meus mandamentos, andarem nos meus princípios, esse aí é o que me ama. Sabe? É prática. Você pode morrer dizendo que ama a Deus, que ama o filho, que ama... Se você não for lá no seu filho e demonstrar o amor, você não ama, tá só na teoria. Se você não for lá na sua mãe e demonstrar esse amor, sabe? Tem até um livro, né? As 5 linguagens do amor. Então, a gente precisa entender que é prática. E é a prática também aquilo que eu estou colocando na minha mente. E o que é que a gente está falando aqui? Sobre crença, do que eu penso sobre mim mesmo. O que eu estou pensando sobre mim mesmo. Eu sou um vencedor, eu sou capacitado, eu sou um filho amado de Deus, eu sou perdoado, sabe? Eu sou redimido, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, sabe? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, sabe? Então a gente precisa entender e chamar isso pra gente, pro nosso coração, sabe? Que a gente pode mudar qualquer situação, porque o nosso Deus é poderoso.
Essa é a identidade que a gente tem que ter. E não de derrotado, de ombros caídos, sabe? Não, meu irmão. Nós somos vencedores, nós estamos numa clínica, se recuperando, vamos sorrir. Estamos se recuperando, quando chegar lá fora vai ser melhor ainda. Porque um dia vocês vão estar ajudando outras pessoas. Porque, ao final das contas, a gente está aqui nessa terra para servir uns aos outros. E o nosso mestre maior já nos ensinou. A gente está aqui para servir. Não é para ser servido. Para servir, para ajudar. Então, no momento, vocês estão sendo servidos. Mas se alimentem de coisas boas até o momento que vocês vão poder servir. Tá bom? E a pergunta que fica para a gente poder compartilhar aqui é: o que eu estou pensando de mim mesmo? Tá bom? Só por hoje.